A Natinha aqui. Dói. Ai, cara, dói. Boa tarde. Olha o que eu trouxe pra vocês aqui, ó. Olha, eu vi um meme desse menino. Boa tarde. Minha filha é fã do Harry Potter, né? Aí eu virei pra minha filha e falei assim, você não quer treinar com o papai? Olha só o Harry Potter aqui como tá. Aí eu coloquei meio de longe, aí ela olhou, caralho! Até o Harry Potter botou o chip. Até o Harry Potter. Jorlan, tudo bem, meu irmão? Como você tá? Colega de filme. Meu colega de filme, boa. Colega de filme. E aí? Eu não vejo Paulo Musi desde a gravação do Batalha dos 80, eu acho, né? Caramba, ô Jorlan, não teve oportunidade de você estar aqui quando o Musi veio gravar conosco? Não, Primeira a gente vez. Quando ele veio avaliar os atletas, você ainda não tinha entrado pra casa? Não, não tava na casa. Cacete, encontro épico aqui, hein? Desde a época do Batalha dos 80, hein? Nosso primeiro ator Primeiro nacional. ator bodybuilder. Bodybuilder, Jorlan e Musi. 12. Entre 2012 e 2013, fizeram um documentário do Jorlan, do Quincas e do... Ai, caramba. Luiz Cláudio. Do Luiz Cláudio. É. E, meu, Quem era eu que trabalhava apareci na lá de padaria? bicão, né? Aí... Com a carinha de novinho. Nossa senhora. Foi legal aquela fase ali. Foi Quem não legal. sabe, mas o primeiro ator fisiculturista brasileiro, Jorlan Vieira. É verdade. O verdadeiro rei da novela é o Jorlan Vieira. Vai, Júlio. Vai, Júlio. Eu tinha que falar isso no vídeo. Vocês acham que sou eu? Vamos procurar, porque 2013 tem o Pumping Iron brasileiro é com o Jorlan. Chama Batalha dos nosso 80. Arnold. Aí eu e o Correia aparecemos lá, deu um tchauzinho, mas, meu... Você também, irmão. Você parecia o He-Man. eu era Lembra do cabeludo. He-Man? O He-Man antes de ser transformado, entendeu? Eu acho que não, ele, Loirinho. na época ele tava principiado. Piada. Principiado. Principiada. Agora é He-Man. O He-Man depois da gripe, né? Pessoal, é o seguinte. Nós temos a avaliação do físico com o Dr. Paulo Musi. Meninas, colocando uma... A gente vai selecionar 50% das pessoas da casa primeiro e depois os outros 50% num segundo plano. Quem quer ir agora? Pronto. Então tá. Se trocando 5 minutos na sala de pose. Pessoal, dia de avaliação. Hoje nós trouxemos o nosso médico, Dr. Paulo Musi, até para nós entendermos um pouco aí da genética da garotada. Toda vez que o Musi vem na Casa dos Campeões, o pessoal que acompanha os vídeos curte muito a avaliação do Musi, porque é uma visão médica da parte estrutural, o desenvolvimento muscular da garotada, e para eles acaba sendo muito enriquecedor, porque eles acabam tendo um feedback que eles nunca tiveram. Então vamos começar com o primeiro, quem que é? Cadê? Vamos começar com o Jun. Jun, vem. Musi, o Jun é um atleta da Classic Physique. Jun, quantos anos você tem? 21. 21 anos de idade. Quanto você pesa atualmente? Agora eu tô com 86,2. Você faz parte de que time? Ângela. Hã? Ângela. Time da Ângela. Você tem quanto de altura? 1,70. 1,70 ou 86 quilos? Isso. Seu peso de palco? 78, 80. Então vamos lá, pode tirar a roupa. O João é o típico fisiculturista mesmo. Com roupa ele não impressiona, mas na hora que ele começa a posar... Você vê que tá tudo certinho, né? É legal ver isso, porque a gente começa a mostrar pro pessoal que essa coisa de peso é muito relativa, né? Ah, eu quero ter 3 dígitos, tá? Mas você faz isso com físico ruim, melhor não fazer, né? Sim. Ô João, quem que é oriental? Teu pai ou tua mãe, meu? Meu pai. Pode ser sequência. Como todo oriental, perna e panturrilha tem, né? Exatamente. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado no oriental, ele tem uma parte metabólica relacionada à captação periférica de glicose, o quanto ele consegue usar de carboidrato, que às vezes é um pouquinho mais difícil. Então a pele começa a ser um pouquinho mais grossa, né? Você retém líquido com um pouquinho mais de facilidade. É mesmo, eu não sabia. Isso é uma herança genética dos orientais. Sim, e só que quando é da mãe é um pouco mais pronunciado, porque a gente herda a parte metabólica, corpo mitocondrial, tudo isso de mãe. Quando é do pai, não é uma coisa tão forte assim essa parte metabólica. Mas aí vem o que é legal do oriental, né? A estrutura. Vê que o oriental tem uma panturrilha bem formada, tem uma coxa bacana, né?
Só que aí também, se você vê, por exemplo, o japonês, né, tem uma diferença do japonês da ilha principal, né, para um japonês de Okinawa, né? O japonês de Okinawa ele tem mais melanina, ele é mais baixo, ele é mais forte, ele é mais musculoso, né? Então, até dentro daquilo que é a estrutura genética que a gente chama do oriental japonês, existem diferenças regionais aí importantes, né? Jun, você é descendente de japonês? Sim, Jun. Não é coreano, é japonês mesmo. Gostou do físico? Gostei bastante, gostei. Ele impressiona sem roupa, né? Cara, sabe por que impressiona? Em primeiro lugar, porque ele tem um volume de panturrilha que deixa o joelho bem fininho, né? E aí você vê que valoriza a coxa, né? Outra coisa importante é que ele tem uma coxa, um diâmetro distal bem parecido com o diâmetro proximal, né? Então, perto do joelho é bem aquela coxa que você vê, né, na parte proximal. Abre um pouquinho mais essa posição de coxa, Jun. Aí, deixa eu mostrar o seu adutor de coxa. Vou te falar por quê. Maior ainda. Por que fica maior? Porque você começa a olhar em comparação com a cintura, né? Então, quando a gente pega Chris Dickerson, você pega os caras da antiga, né? Robin Robinson, esses malucos, o que você vê? Você vê que eles tinham um diâmetro de coxa muito parecido com o diâmetro de cintura. Isso é uma coisa que você tem que explorar, John, tá? Saber que você tem uma coxa grande, que você tem um adutor potente, né? E que isso vai ajudar a afinar a sua silhueta, porque quando a gente olha para a fisionomia, a gente olha para tudo. E aí a gente forma uma opinião que é uma opinião meio que intuitiva. E esse contraste de circunferências, né, ajuda você a ter uma opinião boa. Tá? E claro, se a gente diminui sua cintura, automaticamente a gente aumenta o que é a sensação de grossura, tanto do seu braço quanto do seu pescoço. Pode ver que cara que tem coxa fina parece franzino, independente do tronco. Verdade. Ô Muzi, por essa questão que você disse, que é muito comum entre os orientais, da captação periférica de glicose, ele tem que tomar cuidado com a off-season dele e de repente não abusar muito da comida e ir evoluindo a ingestão de calorias dele aos poucos. Vale a pena a gente falar uma coisa que parece tolo que eu vou dizer. Eu digo isso para a galera de casa, né? De repente tem orientais aí que está assistindo, é um conhecimento diferente para eles. E também explica algumas coisas, né? Então, por que você vê, por exemplo, por que o sumô é do Japão e não é da África? Né? Existe essa relação, né? O oriental, né, quando você compara, vamos pegar dois extremos, né? Porque a população africana, principalmente subsaariana, ela tem uma compleição física de musculatura muito evidente, mas aí também tem aquilo que a gente já falou, eles também costumam ter um DHT um pouquinho mais alto do que o caucasiano, um pouquinho mais alto que o oriental. E quando a gente olha isso e a gente olha para o oriental, aí você fala, mas aí ele tem menos DHT, isso é um problema? Então, não é um problema, por quê? Porque como ele tem um pouco menos de DHT, ele tem uma facilidade maior para desenvolver membro inferior, porque membro inferior é derivado de hormônio feminino, ele responde mais a estradiol, progesterona. Então, sempre que você jogar o cara para frente naquilo que é o androgênico, é sempre tronco. E toda vez que você baixar um pouquinho esse androgênico, o que você vai ver? Você vai ver que o membro inferior, ele aparece um pouco mais. Claro que quando a gente olha os bodybuilders, né, o que acontece? Você tem tudo alto por conta do tipo de medicação que os caras usam, né? Legal. Então, mas mesmo assim... A gente está falando de indivíduos naturais. Naturais, exatamente. Mas mesmo se a gente for olhar nos campeonatos, você vai ver que é difícil você ter um cara que tem uma descendência africana pura, que ele tenha, por exemplo, uma panturrilha bem grossa. Difícil. É difícil ter. Difícil. Tá escondendo as panturrilhas por que vocês dois aí? Eu já coloquei a mão aqui, ó. Já parei aqui. Obrigado. Vitor. Hoje é um belo físico, viu, meu? Arigatou gozaimasu. Mike Christian, brasileiro. Vitor é um caso curioso. A vida inteira dele treinou em casa. Ele está treinando agora em academia. Ele treinava com lata de tinta, feito halter de concreto, essas coisas. Barra fixa. Então, um físico muito feito. Comia como modelo. Comia como modelo, entendeu? Agora ele resolveu que vai ser fisiculturista. Aí o Jorlan foi lá e botou ele na linha. Você é da equipe de Jorlan, né, Vitor? Olha que diferença, hein? Você é da equipe de Jorlan, né? Você tá bem maior já, hein, cara? Porra, meu! Eu cheguei aqui com 91 quilos. Agora Chegou aqui
fit, o que o Júlio disse, você chegou aqui modelete, agora você já tá com shape de atleta. Aumentei 5 quilos com a dieta do Joelão. Caraca, meu, você é um dos caras que mais evoluiu aqui da Com casa, certeza, hein? tá na frente aí. Perna. Fecha mais os braços um pouquinho. Vitor. Muito legal. O moleque é bom. Impressionante para um cara que tem o seu físico em casa. Tá louco. Mas a gente vê que é um físico bem feito em barra, né? Vou te mostrar. Porque... Eu acho interessante a cintura escapular dele. Eu acho interessante a cintura escapular dele, é muito grande, né, Júlio? Femoral. Vitor, fica quieto aí nesse duplo bíceps aí. Quer ver uma característica do cara que treina bastante barra, aquele físico que é formado em barra? Fica de costas e faz um bíceps. Se você começar a olhar no line-up dos Olímpias, mesmo no line-up dos Olímpias, você não vai ter essa sensação aqui do grande dorsal abraçando o redondo maior, tá? Você vai ver que muito cara tem isso chato. Isso daqui é uma característica, obrigado, meu, relaxa. Isso daqui é uma característica desses caras que treinam bastante barra, né? Que barra que você fazia mais? Atrás ou militar aqui? Eu faço muito aberto, né? Pegando mais aberto possível. Aquele ponto na frente, até aqui, não pego fechado, tudo aberto. Frente e atrás, né? Vira aqui de novo. Atrás. Quando você fica, pode ficar relaxado. E aí a gente olha outra coisa. Você fala assim, eu tô puxando, é tudo igual. Não é, né? O que ele falou para você? Eu faço barra mais aberta. Então quando ele faz o duplo bíceps, você vê o grande dorsal dele abraçando o redondo maior aqui. Aqueles caras que fazem mais barra militar, mais barra fechada, eles desenvolvem o redondo maior. Então é aquele cara que fica aquele calombo com um dorsal chato. Vazio embaixo. Então você vê que tem uma distribuição que você vê na cara. E aí a gente acha, mas o juiz não está vendo isso. O juiz está. Tanto que muito atleta deixou de ser, né, campeão, não que ele não tinha um físico, que era um físico desenvolvido. É evidente, você está no line-up, você tem os caras com físico desenvolvido, mas quando você olhava o dorsal, faltava aquela Perdeu massa. detalhe. Exatamente. Que é uma coisa que o Kai Green tem, que pra mim é um dos dorsais mais bonitos da história, assim, facilmente. É aquele dorsal baixo, cara, que faz parece uma picanha agarrada lá embaixo. Cara. 2 peças de picanha agarrada lá embaixo. Impressionante aqui. Bom, isso é legal pra galera que tá assistindo, que quem tá começando os seus treinos agora, insista em fazer barra fixa. No começo talvez você faça 2, 3, mas é um exercício importante, né, moço? Agora, me impressiona do Vitor o nível de definição. Você vê que ele tá aqui, não tá nada sério, mas você vê o sartório dele, né? Esse músculo... Só agacha pela frente. Só agacha pela frente. Só agacha pela frente. Pesado. Ele trabalha com o que ele tem em casa, então assim, ele nunca foi um cara que usou cargas absurdas. Cargas grandes ele tá usando agora. E nem é tão grande assim, mas é bom. Mas assim... Então você vê, né, que o bem feito sempre vai ganhar do exagerado, né? Então carga é importante? Lógico que é importante, né? A gente não faz fisiculturismo sem carga. Agora, para fazer aqueles treinos com carga quasímodo, não adianta. Quasímodo foi bom. Valeu, Vitor. Todo torto, parabéns. Aí, parabéns. Vamos pegar uma das meninas agora. Gabi. A Gabriela é atleta wellness. Ela vem já de um histórico de competições, então ela tem uma boa maturidade muscular já, apesar da pouca idade. Quantos anos você tem, Gabi? 22. 22 anos. Já competiu quantas vezes? Mais de 5 vezes. Mais de 5 vezes. Tá vendo por isso? Percebe-se pela maturidade muscular. É interessante, né, Júlio? Como um campeonato amadurece o físico, né? Muito, e ela já melhorou a cintura também. Já encaixou. E aqui interessante dela, né, a típica atleta de wellness mesmo. Você vê ela posando de frente, você vê o glúteo médio de frente. Você tá de frente, você tá vendo o glúteo dela. Isso é uma característica de wellness que é fenomenal. Agora, Gabriela, conta pro tio. Você é descendente de italiano ou de alemão? Os dois. O que tem na família? Então, olha só, você tem que tomar muito cuidado porque você fica roliça fácil, tá? Então, sempre vai maneirando o que você vai ganhando de tronco, porque senão, o que começa a acontecer? Você começa a perder a sensação de volume de membro inferior, porque o seu tronco começa
a sair muito. E o wellness, algumas situações, né, a gente diminui o tronco em vez de aumentar o membro inferior. Por quê? Razões muito simples. Primeiro, se você tiver que aumentar o membro inferior indefinidamente, a quantidade de trabalho que você vai precisar realizar e a dificuldade que você vai ter para manter é gigantesca. Né? Então, estrategicamente, quando você fala de lifespan, quando você fala de duração do atleta, é um atleta que vai durar menos provavelmente porque ele está mais arriscado à lesão e também porque é mais difícil de manter. Tá? Outra coisa é por conta de ser um smart move. Né? Quando você começa no wellness ganhar muito tronco, você começa a se assemelhar a um physique, a um body fitness, que é da antigo body fitness, né? Ainda tem. Ainda tem, meu? Tem. Figure. Faz tempo. O figure é o que você, se você errar nessa proporção, você vai pro figure, né? E que a gente, quando a gente observa um wellness, a gente quer o quê? A gente quer exatamente isso que a gente está vendo. Uma mulher que tenha proporções que sejam naturais, mas uma exuberância atlética. Isso pode fazer a sua rotina, fica tranquilo. Olha que legal, né? Todo mundo fala, porque tem ali Olha como o glúteo dela já é desenvolvido para uma jovem, ela já tem um padrão da wellness de membros inferiores. Mas aí eu estava tentando lembrar o nome, como que o pessoal fala, retração trocantérica, como que você chama? Depressão trocantérica. Gente, isso é fisiológico, fique exatamente nessa posição. Precisa ter. Isso existe e precisa ter, tá? Por quê? Porque isso é o desenho, é o encontro de 3 músculos, tá? Gabi, posso ir com você? Então tá bom. Acerta essa pose aí, dá uma travada, o que a gente vê? Pessoal, normalmente o que a gente chama de depressão trocantérica é essa região, tá? O que é essa região? É a junção da divisão do quadríceps com o posterior de coxa, glúteo médio, glúteo máximo, e aqui a gente sai a raiz do quadríceps. Então isso existe. Faz a pose de costas de novo, por favor. O que dá o aspecto de reto é justamente a depressão trocantérica. Então quando vocês veem esse formato do glúteo, o glúteo ele tem um formato de losango, ele não é redondo, né? Agora fica de frente, por favor, numa posição relaxada, tá? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu atendi, não faz muito tempo, eu conto essa história às vezes na rede social. A menina ela foi para fazer implante daqueles negócios de PPMA. Exatamente, por causa de depressão trocantérica. Pode ficar assim. O que ela fez? Ela encheu isso aqui de Meu Deus. Nossa. Tem muita mulher que faz isso. Pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Isso não é preenchimento, isso daí você está alterando uma anatomia, né? A mesma coisa que você criar um chifre, ou então botar mais uma orelha, mais um peito, 3 peitos. Isso daqui é fisiológico, tá, pessoal? Isso é um físico anatômico normal. Então, quando você tiver esse fortalecimento, isso vai obedecer essa ordem. Parabéns, pelo físico. Mesaki. Pode? O Mesaki, ele é um atleta class physique. Nunca competiu, né, Mesaki? Sim ou não? Sim. Já competiu? Não. Nunca competiu, ou seja, ele já vive o esporte, mas mesmo não tendo competido, ele vive o esporte, já se comporta como atleta, tem rotina de atleta. Quantos anos você tem, Mesaki? 19. 19 anos de idade. E você tem um quadríceps desse tamanho? Natural. Começou com os recursos agora. Jordão, conta pra esse moleque quanto que é difícil fazer um quadríceps desse tamanho com 19 anos de idade. Isso aí é um fenômeno, cara. Exato, a parte mais difícil, na minha opinião, né, já que eu tô aqui pra isso, é justamente isso. Né? Posa muito bem. Posa bem. Por isso que eu falo que vive estilo de vida. Nunca competiu, mas olha lá. Proporção legal. Aí quando competir vai ser campeão, não tem jeito, cara. Posa tudo, tem shape, tudo, né, Julião? Tudo. Esperou o tempo certo, cara. Olha só o trapézio, você viu o trapézio superior, médio e inferior. Uma coisa que ele estava errando nos que eu corrigi era o uso do sódio. Então ele estava usando muito sal de cozinha. Ele alegou para mim que usava entre 8 e 10 gramas dia. Caramba. De sal, bastante sal. Cara, em média atleta, 3 gramas. Eu baixei para 3. É isso aí, velho. Tirei, botei para 3 e falei, agora você vai ficar nisso. Já baixou bem a retenção dele. Nossa, tá muito bom.
Já faz vácuo. Que moleque danado. Bom, né? Desgramado. Desgramado. Esse é o nível do atleta dos atletas da Casa dos Campeões Basimax. Como posso saber? Muito bom. Cara, merece ter um bom treinador, viu? Porque é aplicado na pose, é cuidadoso para se movimentar. É, cuidadoso para movimentar, exatamente. Ele se Classe, preocupa né? com a pose, tem classe. Parabéns, Mesaque. Parabéns. Deu show aí nas poses. Nós temos, eu quero mais uma menina, Maju. Maju é atleta wellness, já competiu uma vez, né, Maju? Quantos anos você tem? 21. 21. E já competiu uma vez. E a Maju, Muzi, ela é uma das pessoas que faz o sentido de você estar aqui. Quando nós fizemos a primeira avaliação da Maju, ela tem dificuldades para encaixar algumas poses. Ela tem alguns problemas, né, Julio? Sim. Estruturais que eu peguei assim, eu nem coloquei ela para medir nem nada, mas só de olhar eu já consigo catar algumas coisas. Escoliose e cifose pelo menos tem. Ô Maju, você prenderia o cabelo pra gente, por favor? Você consegue fazer um coque? Deixa ele para cima que é para ver o alinhamento de coluna. Exatamente. Por favor. Show. Maju, faz Vai ficar mais retinho possível antes. Espera aí. Fica só retinho antes da pose. Muito bom, assim. Agora faz a pose da wellness. De frente. Ela tem um físico muito encaixado. Tem um bom glúteo Continua. médio, se enxerga bem. Ali a gente já percebe, ela não consegue levantar outro. O tronco dela teria que ficar mais em pé, entendeu? E ela tem essa Aí dificuldade. se a linha direito dói. Mas para esse lado ou para o outro lado? Ó. Olha o trapézio. Esse é o limite. Ela não consegue Tanto- erguer mais o tronco. Tanto um lado quanto o outro, você não consegue erguer, Maju? A gente... Vamos tentar te ajudar nisso, porque assim, o que acontece? Né? Você tem uma escoliose que ela também tem um componente rotacional. Por que a gente vê isso? Porque o teu corpo, às vezes você não consegue girar. E é difícil eu te mostrar que eu também tenho uma escoliose com componente rotacional. Então é como se a gente vivesse meio torto, como a gente vivesse assim. Sim, tá? exatamente. O que é a brincadeira aí que você tem que levar? Você tem poses compulsórias que você não vai conseguir fazer. Mas tem poses que você vai fazer que ninguém vai conseguir copiar. Então, na verdade, o que a gente tem que acertar é a sequência de poses dela para a gente aproveitar aquilo que, na verdade, é um limitador de movimento, né? E transformar isso numa coisa que tire aquilo que é essa peculiaridade sua, tá? Mas olha só, tem uma coisa importante. Quando você estiver treinando, você tem que ter o dobro, o triplo de atenção. Por quê? Uma coisa é você ter a coluna um pouquinho mais angulada. Outra coisa é a forma que a sua musculatura se ativa por conta disso. Se você for pegar os caras que são fisioterapeutas e que trabalham além da fisioterapia esportiva comum, ainda fazem a parte de liberação miofascial, você vai ver que eles detectam em muitas pessoas alguns tipos de dificuldade de uso de musculatura, ou porque falta de força, ou porque são músculos que estão bloqueados. Então, quando você escuta falar, o cara soltou isso, o cara soltou aquilo, o Clebão, Sim. ele te atende lá? Então, Jorlando tem experiência de trabalhar com um cara, sensacional, tá? Que é o Kleber, né? E o Kleber Caiado, ele é um cara que ele olha para o atleta e, entre aspas, ele tem essa visão de desempenar, porque um pouquinho, sim, é postura por conta da sua coluna, mas outra é um vício de postura seu, por quê? Porque acaba ficando mais confortável você ficar de um jeito do que do outro. Fica de costas para nós lá, que eu vou contar, mas fica normal, sem coisa. Perfeito. Ó, como que a gente olha aqui, pessoal? O que você tem que olhar? Quando você vai olhar o físico de uma pessoa, você vai fazer uma inspeção estática? Exatamente. Você vai ver os espaços. A gente costuma começar de cima para baixo. Primeira coisa, o triângulo de Leiden. Você vê que um está maior que o outro, então você já vê que tem essa alteração da posição. E quando a gente olha as curvaturas de coluna, então a gente tem
uma lordose fisiológica, uma cifose fisiológica, uma lordose fisiológica também. Só que a gente percebe que isso não está tão encaixadinho, não é uma coisa tão retinha. Ninguém, tá? Só que às vezes, junto com aquilo que é a impressão por conta da alteração da posição da coluna, vem o que é o conforto muscular dela. O que é mais fácil você fazer bíceps, por exemplo? Quando você está totalmente estendido ou quando você está no meio do caminho? Aquele garotão de academia, que entra a garotinha lá, ele estava fazendo bíceps lá todo, tô morrendo, ele põe 10 kg a mais e começa, porque é facinho. Pensa que aqui é a mesma coisa, isso é um jogo de títere, uma marionete. O lado que está mais contraído, o músculo ele tem facilidade para puxar. O lado que está mais alongado, o músculo tem dificuldade para equilibrar. Então, quando a pessoa, entre aspas, está torta, a tendência dela é ficar cada vez mais torta. Então, tem um policiamento que ela tem que fazer fora do exercício também, Maju, que é você não ficar em posição torta de qualquer jeito, largada no sofá, né? Senão você começa a estruturar essa alteração de postura. E quando você vai estruturar, você vai levar lá para a academia. E quando você levar para a academia, você vai fazer o exercício torto. E quando você fizer o exercício torto, aí a gente está perdido. Um de aprendizado para Maju, Muzi, podemos dizer para ela tentar o tempo todo corrigir a própria postura, prestar atenção nisso. Um grande aliado dela é isso aqui, ó, chama espelho. Você tem que se olhar, tá? E você tem que se olhar e você tem que descobrir, por exemplo, a sua posição relaxada, como é que é, para você se acertar. Sabe por que eu estou te falando isso? Se você for ver live minha, eu sempre tenho o pescoço um pouquinho virado para esse lado. Por quê? Porque por causa da minha escoliose, esse lado é mais encurtado. Todo esse lado meu. É o lado que eu gosto de operar, por exemplo, né? É o lado que eu tenho para fazer força. Então, é um lado que trabalha melhor. Só que isso é uma coisa que eu percebi muito tarde. Já é difícil, né? Que quando eu me policio, é tão desconfortante isso. Exatamente. Que aí eu volto. Mas é esse que é o teu desafio. E é isso que é onde a gente queria chegar. Aí começa a total, a coluna inteirinha. Aí eu não aguento de dor, eu volto, eu relaxo de volta. Entendeu? O que vai ter que existir para você é uma sequência de exercícios que ajudem a colocar você nesse equilíbrio, tá? E talvez até a gente conseguir alguém da fisioterapia para fazer essa avaliação. Não, eu vou chamar o Alan. O Alan vai vir? Nossa. Vou chamar o Alan para fazer uma avaliação boa e ensinar alguns exercícios para ela. Meu, sensacional. O Alan, ele é um dos caras mais conhecidos da fisioterapia, no Brasil e até fora do Brasil, tá? O que o Alan Joseph tem de mérito? Ele consegue juntar fisioterapia esportiva com liberação miofascial. Então, ele tem essa capacidade de olhar para você e ver o que está travado e o que está alongado demais. Ele consegue perceber o que está fraco e o que está forte. Isso é uma coisa que você não pode perder e você tem que absorver cada segundo que você tiver com ele, porque o que ele te falar vale para o resto da tua vida. Valeu, Maju! Bom, eu acho que a primeira leva de atletas a gente já avaliou. Vamos para a segunda leva de atletas, mas para o vídeo não ficar muito extenso, a gente encerra aqui e começa uma segunda leva.